Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, meus queridos e amados irmãos brasileiros e também de outras partes do mundo. Eu vou só compartilhar aqui a minha live com outras pessoas, tá bom? E aí a gente já começa. Vou compartilhar aqui. Uma avenida aqui. Olha, Pedro. Pronto. Deixa eu colocar mais um aqui. É bastante gente, né? Deixa eu colocar aqui só o nome dele. Não, tá errado aqui. Peraí, vamos lá. Pronto, acho que já tá bom. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Eu vou entrar um pouco de ar. E vou acender aqui só mais um pouquinho. Aguarda só um minutinho aí. Pronto. Bom, meus queridos e minhas queridas, a gente... deixa eu ver aqui, assim tá bom? Aí, acho que assim tá bom, né? Assim tá bom. Aí, tá ótimo assim. Bom, eu começo essa transmissão de hoje, mais uma vez, como em todos os dias, em todos os momentos das minhas preces, das minhas orações diárias e também das minhas orações nas madrugadas, porque eu sempre sou acordado às 3 horas da manhã para entrar em contato, em comunhão com a espiritualidade, para interceder por alguém. E nestes últimos dias e semanas, o que eu mais tenho feito é interceder pelas pessoas que sobreviveram e estão sobrevivendo ao desastre ambiental, ao descalabro político no Rio Grande do Sul, que gerou tudo isso que nós estamos vendo. Há de convir também que houve uma grande, enorme e decisiva contribuição da natureza. Aquecimento global, placas tectônicas, vendavais, maremotos, tudo isso que você já sabe. Mas o número de vítimas poderia ser menos ou não ter nenhuma. Se nós, seres humanos, deixássemos de lado um pouco a avareza, a luxúria, o querer ficar mais rico, mais poderoso, bilionário, o querer ter mais terras para pasto de gado, o querer ter mais terras desmatando árvores, comprometendo o meio ambiente, o ar, a respiração, o equilíbrio do meio ambiente, matando as árvores, tirando árvores para fazer minas ilegais, os grileiros, extração de minérios da terra para ficar rico. E sem contar o desmatamento também para
construção de resorts, hotéis, turismo, criação de parques temáticos. E tudo isso compromete. É só perguntar para qualquer geólogo, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer pessoa especializada nas estruturas das terras e das placas tectônicas. Tudo isso compromete a estrutura, a força, a resistência, o equilíbrio do solo. Bom, mas o que eu vim fazer hoje aqui é, claro, expressar mais uma vez o meu sentimento de dor, o meu sentimento de tristeza, de lamentação. Eu já fiz a minha parte, eu e a minha esposa, e as pessoas que estão conosco, nos unimos, nos juntamos, fizemos a chamada vaquinha, fizemos a nossa contribuição, mandamos também água, mandamos remédio e roupas. Mas infelizmente, em meio a todo esse caos de sofrimento e de dor, um cenário de guerra, de desolação, para ficar louco mesmo, para perder a esperança, perdeu-se pais, filhos, irmãos, perdeu-se os pets, os animais, perdeu-se casas, perdeu-se empresas, maquinário, ferramentas, perdeu-se tudo. E em meio a essa cena de destruição, em meio a essa dor, é impressionante como existem pessoas cruéis, existem pessoas ruins, existem pessoas influenciadoras do mal, pessoas pérfidas. Ao invés de colaborar, de ajudar, não, essas pessoas usam as redes sociais e usam até as escrituras, a palavra de Deus, para justificar atos racistas e atos preconceituosos e de intolerância religiosa e cometem crime, passando por cima da Constituição brasileira, passando por cima da lei brasileira. Ministério Público, juristas, OAB, ministros do Supremo Tribunal Federal, senhores deputados, prefeitos e governadores, nenhum dos senhores tem peito, tem coragem de enfrentar essa seita chamada Igreja Evangélica Brasileira? Não tem coragem de intimar, indiciar, pautados com argumentos e fundamentação nas leis brasileiras, no crime de racismo, de intolerância religiosa? Ora, onde já se viu agora pastores afirmarem que o Rio Grande do Sul está sendo castigado, primeiro porque existem centros de macumba, existem casas e terreiros de candomblé e de umbanda no Rio Grande do Sul, e tem poucas igrejas. Segundo, porque a maioria dos gaúchos, segundo a fala, são ateus. Então quer dizer que se tivesse um grande número, estatisticamente falando, um grande número
de igrejas evangélicas no Rio Grande do Sul, estaria tudo bem. Qual seria a argumentação? Qual seria a justificativa desta catástrofe agora, se tivesse um grande número de igrejas evangélicas no Rio Grande do Sul? E que ideia é essa de que Deus castigou o Rio Grande do Sul porque lá o grande número de pessoas são ateus? É um povo ateu. De onde tiraram isso? Ateu porque não quer estar na sua igreja, seguir a sua doutrina? Ateu porque não está dentro da bolha religiosa, fanatizadora, bitoladora? Ateu porque não segue, não vive como um zumbi manipulado pelo que o pastor da sua igreja fala? Ateu porque você não é batizado, porque não é batizado, porque não toma ceia, não come um pão, porque não dá a melhor e maior coisa de lucro, a coisa mais valiosa para os pastores e padres, a grana, o dinheiro, o dízimo, a oferta, o voto, sacrifícios e propósitos. Porque essas pessoas estão fora dessa bolha religiosa, então elas são ateias, são ateus, não são filhos de Deus e merecem ser castigados? Que paranoia é essa? Que doença psicopática, psicorreligiosa é essa? Que frieza, que maldade é essa dentro de vocês? Que Deus é esse? Como que pentecostais, neopentecostais, podem aplaudir, pular, rodopiar, podem dar glória a Deus, aleluia, pela desgraça que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Como que as pessoas podem exaltar a Deus, subentendendo o seu poder através de inundação de maremoto, de destruição de pasto, de destruição de vidas, de pessoas morrendo afogadas? Como que se pode dar glória a Deus em uma situação dessa? Que Deus é esse? Este eu posso garantir que não é o Deus das Escrituras hebraicas. Não é o Deus da Bíblia, não. Falta de respeito. Falta de empatia. Falta de humanidade. As famílias enlutadas. Falta de sensibilidade às pessoas que morreram. E não foi Deus não, missionária do Maranhão, que passou a peneira. Não foi Deus que ceifou as vidas inocentes de pessoas ali, independentes delas serem crentes ou não. Existe um texto em que as pessoas estão usando como pretexto, não é? Estão usando como pretexto alguns textos da Bíblia e eu quero passar para você. Hoje eu começo essa live lamentando, sim, a real situação do Rio Grande do Sul, é claro. Porém, não tem como não falar sobre as falas e narrativas violentas, odiosas, perversas, com fundo racista de pessoas que se dizem crentes evangélicas de Jesus e de Deus. Povo brasileiro, comunidade cristã, a casa está caindo. E com ela, todas as vigas das estruturas religiosas no Brasil. Eles não conseguem mais serem dissimulados.
com vergonha e nem prudentes. Não estão soltos. Não, eles estão soltos, perdão. Descrachados, descarados, lacradores do caos e do ódio. Tentam incorporar as personagens que causará escatologicamente, segundo o Apocalipse, o caos, o terror, o pânico e destruição no mundo, e serão odiados por todas as nações. Refiro-me a Apocalipse 11, as duas testemunhas do Apocalipse. Porém, lá no livro de Apocalipse, isto é apenas metafórico, sentido figurado, simbólico. Mas a ignorância cega na crença de que são representantes máximos e únicos de Deus, do Deus da guerra, que, se preciso for, mate inocentes, destrua vidas. Esse pensamento que começou na mente de extremistas muçulmanos e israelitas também, olha o caos que está lá. Esse pensamento que também começou a fomentar na mente do Talibã, dos jihadistas, do Hezbollah, do Hamas, envolvimento religioso com política, é isso que dá. Então, se preciso formatar crianças, bebês, mulheres grávidas, idosos, pais, mães, irmãos, filhos, famílias, está tudo certo. Em nome de Deus está tudo justificado. De filhos de Deus, tornaram-se filhos do diabo. De igreja, tornaram-se sinagogas, casas de demônios. De templos, tornaram-se manicômios religiosos. Casa da tortura espiritual, psíquica e psicológica. Tratamentos de lavagens cerebrais. E hoje temos isto. Uma população com a mente e a capacidade cognitiva afetada, comprometida, com a pior doença, o pior vírus, destrutivo e degenerativo, a doutrinação, a bitolação, o fanatismo que cega e deixa a pessoa insensível, imune às coisas sensatas, à justiça, à vida, ao amor, à misericórdia. Hoje, a igreja de Satanás, com os seus demônios e falsos profetas e profetisas, sacerdotes que gritam de prazer na morte e destruição daqueles que não aderem à sua loucura de fé tóxica. Para começar, vou citar aqui a nossa Constituição, que reza o seguinte. O artigo 5º da nossa Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a vida, todo artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à própria propriedade nos termos seguintes. É garantido a liberdade na Constituição.
No parágrafo 7º da Constituição brasileira, do artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença neste país. Quando vocês assistirem e ouvirem os vídeos que eu vou passar para vocês agora, e que na verdade já está no meu canal do YouTube Reflexão da Alma, a fala de uma pastora ou evangélica, tamanha ignorância, desconhecimento da lei eu acho que não é, mas é mais por maldade mesmo, é por racismo, é por intolerância religiosa, é por preconceito, é o empoderamento da minha fé, da minha religião cristã, da minha igreja, que tem que prevalecer nesse país. Não é assim que diz a Constituição brasileira. Entende? É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então não tem como pegar e desfazer, não é? Simplesmente porque eu não quero, simplesmente porque eu não concordo. No parágrafo 8º do artigo 5º da nossa Constituição, continua assim: ninguém será privado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, é um espaço democrático. Já pensou o Karnal e os outros, o Pondé, não é? E tantos outros filósofos que falam abertamente o que pensam e que ensinam com muita sabedoria, se fossem censurados, presos, banidos, perseguidos, porque a igreja não gosta de filósofo, que a igreja... O tempo da ditadura, da Inquisição já acabou. Só que vocês querem impor isso de novo, de forma bem sutil, eufemisticamente falando, evangelizando. Estamos evangelizando, falando de Jesus. Falando de Jesus, evangelizando, A capa de vocês está caindo, a máscara está caindo. Ninguém será privado por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos, imposta, e recusa-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Muito bem. Eu li essa primeira parte, comecei falando sobre a Constituição da República Federativa do nosso país, o Brasil. As pessoas são livres para crer e acreditar no que elas quiserem, adorar da forma como elas quiserem, nos locais que elas quiserem. Quem manda no Brasil não é a igreja evangélica brasileira. Quem manda no Brasil não são os pentecostais e neopentecostais. Quem manda no Brasil não é a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é a Igreja Deus e Amor. Não é a igreja marchando para o céu. Não é a igreja o Brasil para Cristo. Quem manda no Brasil não é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Não é a Assembleia de Deus Madureira, não é a Assembleia de Deus do Brás, não é a Assembleia de Deus do Belém, não é a Congregação Cristã do Brasil.
Quem manda no Brasil é a lei. É a lei que manda no Brasil. É a lei que determina o que você pode e você não pode fazer. É a Constituição brasileira. Eu quero mostrar esses vídeos para os senhores agora. E pasmem. Como que essas pessoas têm a coragem de falar uma asneira, uma bobagem, uma violência verbal, um crime que estão cometendo aqui, na cara da sociedade. Como que essas pessoas tiveram coragem de fazer isso? Igreja brasileira, racista, perversa, intolerante, maldosa. Jogar a culpa em cima da população afrodescendente, jogar a culpa dos negros e negras, jogar a culpa em cima dos cultos de matriz africana, pelo desastre, pela tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vocês precisam pagar por isso. Vocês precisam ser processados. Vocês precisam ser chamados ao Ministério Público. Vocês precisam ser indiciados nos crimes de intolerância religiosa, de racismo. Vocês precisam pagar por isso. Isso não se faz com nenhuma comunidade, com nenhum povo. Isso não se faz o que vocês estão fazendo. Vamos para os vídeos. Incitação, apologia à intolerância religiosa. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Só um minuto aqui, que eu vou ter que abrir aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Coloquei no meu canal. Aqui. Beleza. Achei meu canal. Já vou colocar aqui os vídeos que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu aumentar aqui. AIDS, ebola, fome, miséria, por que no continente africano, por que tanta coisa? Opa. Bom, agora eu quero que vocês prestem bem atenção nos vídeos que os senhores irão ver aqui, ok? O vídeo lá da missionária, todo mundo já viu, já está vendo, que eu vou fazer um reboliço no Rio Grande do Sul, aqui, acolá, eu vou ceifar, não sei o que, toda aquela palhaçada, aquele teatro, como já foi explicado na outra live, não é? Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, vocês membros da Assembleia de Deus, vocês que seguem, que sustentam e pagam esse cara chamado, que é deputado, se diz pastor, não é? O Marco Feliciano. Olha a cabeça desse cara, olha o que ele tenta passar e olha a lição que ele vai tomar de outros pastores sentados ali na frente dele, pessoas cultas, estudadas, etc, etc. Não é? Presta bem atenção nisso aqui. Se isso aqui tem alguma coisa a ver com Deus, se Deus, eu já disse no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, lá já está escrito que não houve maldição coisíssima nenhuma, isso é mito, é lenda, ok? Que Noé amaldiçoou Cã, etc, etc, isso é tudo bobagem, isso não é fato real, beleza? É só vocês entrar lá no hebraico, ler o Talmud, o Midrash, só vocês estudarem, vocês vão entender o que eu estou falando. Não comprem o que esses caras estão falando.
vai vendo aqui o pensamento já de décadas, ou secular, né, sobre o racismo da igreja no mundo, no Brasil, contra negros e contra as religiões de matriz africana. E sempre teve essa teoria, sempre teve essa versão, sempre teve essa ideia, né, essa visão. Tudo que acontece de mal é porque vem do centro de Macumba, vem da Umbanda, do Candomblé. Né? Mas a Umbanda e o Candomblé não foram processados por centenas e milhares, né? E tiveram que pagar milhões, como o Vaticano teve que pagar pelo aquele cardeal que fez, não é, a cerimônia fúnebre do Papa João Paulo II, que a igreja de Nova York, a Catedral de Nova York, teve que pagar de indenização milhões e milhões e milhões de tantos adolescentes, sacristãos, de tantos coroinhas que foram estuprados e abusados, não é? Não foi a Umbanda e o Candomblé que matou milhões de judeus e perseguiu com a Santa Inquisição, e ciganos e outras pessoas de outras crenças, não é? Durante a Idade Média, durante o poder papal, que torturou muita gente e matou muitos artistas, muitos cientistas. Não foi o Candomblé e a Umbanda. Não foi o Candomblé e a Umbanda que também na Alemanha, não é, do Martim Lutero, né, da igreja luterana, fascista e nazista daquele tempo, que matou e perseguiu milhares de judeus e queimou as casas deles também. Não foi o Candomblé e nem foi a Umbanda e religiões de matriz africana. Ok? Só para vocês terem um pouquinho de conhecimento histórico da religião, das culturas. Inclusive, eu tenho até esse livro aqui, é bem interessante. Aqui, ó, ele é muito bom, esse livro aqui. Eu ganhei esse livro aqui, ele é muito legal. Fala as culturas das religiões, tá bom? Então, sempre foi assim. Desde o genocídio, também não foi o Candomblé e a Umbanda que cometeu o maior genocídio infantil da história, com o imperador belga, não é? O imperador belga que matou Leopoldo II, matou milhões de crianças africanas e matou milhões de congoleses. Em nome de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de quem? Do Deus branco, de olho azul e loiro. Em nome da Trindade branca, ariana. Você pode não gostar, mas essa é verdade, é um dado histórico. Muito bem. Então, sempre teve isso. Lembrando que os negros antes eram considerados animais, não podiam adentrar na Igreja Católica para assistir à missa, porque não tinham alma como os brancos. Só para você ter uma ideia de que esse pensamento, essa doutrina, esse conceito racista e querer demonizar as entidades dos cultos africanos, Umbanda e Candomblé, não é? Deve deixá-los, são religiões das trevas, dos pretos, dos negros, são espíritos demoníacos, são magia negra e a magia branca que está aí no mundo gospel, que eu estou apresentando para você hoje, a magia branca. Vamos dar uma olhadinha aqui na magia branca, como que a magia branca ela é cruel com os próprios patrícios, digamos, de cor de pele, os próprios brancos, os irmãos gaúchos, que estão agonizando, perdidos e destruídos. E a magia branca gospel evangélica, porque não tem muita igreja lá, não é? Talvez porque o gaúcho não seja tão burro assim de ficar abrindo igreja e sustentando o pastor. Por isso que é um dos estados mais ricos da federação. E você vai ver aí o respeito que esse povo religioso tem com os outros, mesmo em momento de dor. Veja a fanatização, a cegueira. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Deixa eu ver se vai aparecer legal ali. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Aqui, ó. Epa. Deixa eu só, peraí. Acho que assim vai ficar melhor. Deixa eu ver. Outra vez assim. Assim.
Vamos lá. Tem que abrir assim tudo aqui. Ó. Vamos ver. Presta bem atenção aí, ó. No absurdo. E alguém me perguntou sobre o continente africano, por que tanta coisa ruim vinha do continente africano? AIDS, ebola, fome, miséria, por que era um continente tão sofrido? Eu falei que uma das linhas teológicas, porque eu estudei teologia também, eu tenho mestrado em teologia para a Universidade Americana, eu não afirmei que era só aquilo. Era uma série de twitters. E o Twitter, você sabe, são 140 caracteres. Mas pegaram só aquele Twitter. Né? E naquele Twitter eu falava que Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e a teoria mais certa era que da linhagem de Cão vieram aqueles que povoaram a Etiópia, de Cão vem Put, de Put Mizraim, de Mizraim vieram aqueles que povoaram a Etiópia. A Etiópia ficava no continente africano. Eu não disse que os negros eram amaldiçoados, nunca disse isso. Se procurar no próprio Twitter não vai ver. Eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição. Como uma tese, também não uma tese isso. teológica. Né? Eu apanhei de amigos, eu apanhei de pastor Silas, eu apanhei de outras pessoas que disseram que aquilo era o meu evangeliquez, mas ninguém nunca sentou comigo para perguntar. Né? E eu não tinha voz naquele momento. Né? Deputado, foi uma teoria. Eu sei que essa teoria é refutada, tem outras linhagens de pensamento, mas eu estava respondendo uma pergunta de uma amiga. O senhor não acredita nisso? Olha, Presta bem atenção no que o pastor pergunta para ele. Mas o senhor não acredita nisso. A resposta agora. Olha como ele vagueia, meio dúbia. Dá uma olhadinha. Espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente. Espiritualmente falando, eu sei que tem algo diferente naquele lugar. Ou seja, não tem o Deus branco dele. O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram, que levaram sua população como escravos, que exploraram suas riquezas naturais? A maldição da África não se deve à atuação dos europeus e dos americanos. Quando eu digo americanos, o continente americano como um todo. Quer dizer, sem a nossa invasão, a África não seria um continente diferente, visto que de lá surgiu o primeiro grande império mundial, que foi o Egito. A Etiópia dos tempos bíblicos não era a miséria que é hoje. A Etiópia foi um país muito rico. A rainha de Sabá, por exemplo, que levou tantas riquezas para o reino de Salomão, também proveniente da África. E por que nós insistimos em demonizar, por exemplo, a cultura africana, tudo que vem da África, seja música, seja comida, seja folclore? Por exemplo, a gente é capaz de ir ao cinema assistir um filme do Thor, porque o Thor é um deus da mitologia nórdica, ele é louro, tem olhos azuis, mas o Thor, ele pedia sacrifício humano. Quem é que levaria os seus filhos para assistir a um filme que falasse da mitologia africana e pusesse lá, digamos, o Xangô, que não pedia sacrifício humano, pedia sacrifício de animais? Por que a gente olha para a África com esse olhar? Não seria o momento da gente repensar essa questão e olhar com mais carinho, entender, abstraindo a questão espiritual, olhando com um olhar misericordioso pelo lado cultural? O senhor deu aí para nós uma aula de história. Né? Foi muito bem-vindo a aula de história. O senhor citou um fato interessante. Nós estamos falando aqui, o Lincoln perguntou para mim o que eu acho. Né? Eu penso que existe algo estranho sobre aquele continente. Eu não tenho uma resposta concreta. Não tem uma resposta concreta. O Marco Feliciano, como a maioria dos pastores, ministros, né, reverendos, seja católicos, padres, seja sacerdotes, mormons, sejam anciãos, testemunhas de Jeová, sejam reverendos batistas, presbiterianos, metodistas, pastores assembleianos, pentecostais, neopentecostais, seja todo esse panteão de denominações que se dizem cristãs, brancas, caucasianas, arianas, que creem na trindade de um Deus, de 3 deuses brancos, eles não têm fundamentação, eles não têm argumento, eles não têm nada para apontar que o continente africano é um continente possuído por
legiões e legiões e miríades de demônios, de espíritos maus, ruins das trevas. Não tem. Quem causou mais ódio, dor, morte, genocídio, queimando pessoas na fogueira, pessoas vivas, cortando pessoas ao meio, foram eles, os cristãos. Não foram os africanos. Só para vocês refletirem. Não tem embasamento nas escrituras sagradas, nem na Torá, muito menos nos evangelhos. Não tem embasamento para dizer que são endemoniados, sujos, abomináveis, que trazem maldições de Noé. Eu tenho a distração intelectual. Estão dizendo que eu não falo mais. Estão dizendo... Eita aí. Agora você vai ver aí a missionária do caos. A bruxa de Salem. Uma das bruxas de Salem. Uma das satanistas disfarçadas de evangélica, de profetisa na igreja. Aquela que eu disse nas minhas lives e como todas as outras que ficam na sua assessoria, na consulta, na Garota do Tempo, lá do Jornal Nacional, na Garota do Tempo da Record, ou da CBN, da Band News, da Jovem Pan, fica sabendo, não é? E o Rio Grande do Sul, em 1981, se não me engano, ou 1941, teve a sua primeira o desastre ambiental de inundação, causou uma dor terrível e muitas perdas, né? Então já é um lugar, digamos, manjado. Todo mundo sabe o que acontece lá no Rio Grande do Sul. Só os políticos que não tomaram vergonha na cara ainda, né? Enfim. E é sabido. Já estavam sabendo. Lembra que eu falei? Que o Deus dela é o satélite, que o templo dela são as estações meteorológicas e que os profetas são os meteorologistas que ficam falando, vai acontecer, está chegando aí no mar, vai vindo, a Defesa Civil avisa. Tudo isso essas pessoas têm como ter acesso. E 3 dias depois vem e fala que Deus vai fazer um rebuliço no Rio Grande do Sul, Deus vai pesar na mão no Rio Grande do Sul. Eu estou avisando, eu estou falando, é para despertar a igreja. Para despertar a igreja tem que matar uma porrada de gente, um monte de gente. Que Deus satânico, que Deus do inferno é esse, senhora? Dá uma olhadinha aí, vamos ver. E você vai ver a declaração aí da mulher. Vamos ver. Porque eu não acho mais. A notícia que chegou hoje também. Olha o que esse pastor está falando. 5 anos atrás, o pastor Luiz Antônio, que faleceu no acidente do avião da TAM. Um mês antes, ele falou no Rio Grande do Sul: esse é o pior estado que tem. Pior estado. Menor que o Piauí em números de crente. Opa, quer dizer então que porque não tem demograficamente, vamos fazer uma logística aí. Não é? Então quer dizer que, segundo o pastor lá, que morreu, falou um monte de besteira, não é? Porque já estava consumido, bitolado, fanatizado, carcomido, né? Aquela... cicatrizada a sua mente no mundo religioso evangélico, ele falou um monte de besteira. E esse pastor aqui vai repetir o que ele falou. Então quer dizer que porque não tem números de evangélicos o suficiente no Rio Grande do Sul? Porque não tem assembleianos, não tem da Deus e Amor, não tem da congregação, não tem protestante, porque não tem igrejas evangélicas, né? Espalhadas como um cumpinzeiro, como um formigueiro. Tudo quanto é lugar tem igreja evangélica, menos no Rio Grande do Sul. Por causa disso, o Rio Grande do Sul abriu brecha, os gaúchos abriram brecha para que os demônios da religião de matriz africana dominassem ali, abriram brecha através do ateísmo para que Deus viesse com ira, com ódio e causasse toda essa desgraça no Rio Grande do Sul? Que Deus é esse? E eu vou mostrar para vocês aqui no hebraico, nas escrituras sagradas, que não é Deus coisa nenhuma. Dá uma olhadinha nos absurdos aí evangélicos, olha só. Estado que é devotado à bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Deus precisa mudar esse estado, senão o preço é caro. 5 anos atrás, ele disse isso. A Europa pagou um preço muito caro, pastor.
pastor racista, de intolerância religiosa, safado, sem vergonha. A Europa pagou um preço há séculos atrás pelo cristianismo, que em nome de Jesus Cristo, que em nome de Maria Santíssima, matou milhões de pessoas, torturou, queimou, estuprou, abusou, decapitou. E não havia centros de candomblé, de umbanda, de religião de matriz africana. Bem como o senhor Martinho Lutero também fez a mesma desgraça, porque o judeu não quis se converter a Jesus Cristo. Então ele mandou matar, ele mandou queimar as casas dos judeus. Não foram os pais de santos e nem as mães de santos, seus hipócritas, safados, sem vergonhas religiosos, comedores de dinheiro das pessoas, mentirosos. Martinho Lutero escreveu a sua bula dizendo que o judeu era um cão sujo, imundo, era pior do que rato. E hoje é considerado o pai do protestantismo, pai do capeta, isso que ele é. Vamos continuar aí na mentira, na xaropada. Daí um mês ele faleceu também, revelada a sua morte, e hoje a conta chegou. Hoje a conta chegou. Então quer dizer que o cidadão é gaúcho, não é? Que não quer se converter, que não quer entrar na igreja evangélica e quer continuar a vida dele sem ir na igreja, trabalhando, pagando os seus impostos, pagando os seus funcionários, contribuindo para o PIB brasileiro, não é? Produto Interno Bruto, contribuindo para o trabalho, para a economia, dando emprego para as pessoas, dando comida, não é? Esse daí, porque não vai na igreja e não dá dízimo, então ele também é culpado, segundo esse boca aberta aqui, esse cara de morsa, é culpado, e a conta chegou no Rio Grande do Sul. Veja o absurdo que esses caras têm de falar numa época, numa hora dessa, de falar uma besteira dessa, um besterol, uma coisa idiota dessa. Eu disse que não ia ficar nervoso, mas não tem como. Do Sul é um estado rico, poderoso, forte, mas pobre na graça de Deus. Muitas igrejas, mas cultos fracos e frios. Mas Deus vai mudar a história do Rio Grande do Sul. Está na hora do obreiro. Esse aí é o pastor que morreu no acidente da TAM. Esse aí é o pastor gaúcho. E é ele que faz essa análise que ficou marcada aí na mente dos pastores e crentes pentecostais a vida inteira. Dá uma olhada no que ele vai falar, no absurdo que ele vai falar. O gaúcho deixar do seu orgulho, tomar menos chimarrão, jejuar mais, orar mais, chorar mais, clamar mais, colocar o rosto no pó. É vergonhosa a nossa situação. E nós acomodados, achando que está tudo bem. Não está, não está mal. O acomodar dele que está falando aí é não ter mais pontos de pregação, é não ter ponto de pregação, não ter filial. Ponto de pregação é quando as pessoas vão na sua casa, lá com a Bíblia debaixo do sovaco, e você entra na igreja deles, eles querem abrir um ponto de pregação. E dali vai abrir uma igreja na rua, na esquina, na viela, e assim vai indo. De quarteirão a quarteirão, vão querendo ponto de pregação para proliferar o número de igrejas filiais, regionais, e depois sede. É isso aí. Somos a menor Assembleia de Deus da Federação em termos percentuais. Onde o espiritismo mais cresce no Brasil é no Rio Grande do Sul. Onde mais casas de adoração a Satanás estão sendo implantadas nos últimos anos é no Rio Grande do Sul. Isso é uma mentira, o que ele fala. Primeiro porque Satanás, no hebraico, não tem nada a ver com um ser de rabo e chifre, como esses mentirosos aqui, junto com a Igreja Católica, criaram e pegaram emprestado da mitologia sumérica, da mitologia babilônica e da mitologia grega, o tal do Minotauro, Baalzebu, Moloque e tantos outros deuses lá, que eles faziam com cabeça de touro para simbolizar o poder do chifre, essas coisas. E daqui, esses religiosos tiraram a figura de Satanás
para colocar medo no povo que não conhecia as histórias hebraicas, não conhecia a Bíblia, não conhecia, não é, de fato as escrituras, porque não chegava nada na mão do povo. Então, esse tipo de cara aqui mentiu para a igreja até o último dia da sua vida. Mentiu para a igreja, mentiu para o povo, como eles mentem até hoje. Se não vir para a igreja, se não abrir igreja, se não for da Assembleia de Deus, se não for da Deus é Amor, se não for da Igreja Católica, se não for da Congregação, se não for do Brasil para Cristo, se não for da Universal, se não for do Testemunho de Jeová, se não for Mormon, se não for da Igreja Presbiteriana, Batista, Mundial, Universal, Comunidade Paz e Vida, Renascer em Cristo, se não for da Bola de Neve, se não for, não é? Enfim, dessas empresas que tiram dinheiro e mentem e fanatizam as pessoas e trazem uma pregação racista, intolerante e religiosa, não é? Chamando as outras igrejas, em especial porque são pretos, são negros, afrodescendentes, de Satanás, demônios, espíritos sujos, imundos. Se não for da igreja deles, então aí é do diabo, aí é perdido, aí é ateu. É essa a imposição da pregação. Vamos ouvir mais gororoba aí. Aonde? Os centros onde mais os demônios têm operado e têm aportado. São Leopoldo, Pelotas. Bom, você viu o que esse pastor falou, né? Agora, o que ele falou ficou marcado na mente das pessoas. Olha o que essa pregadora, evangelista, pastora, a Michelle não sei das quantas, vai falar o absurdo e a falta de respeito com pessoas que estão mortas. O absurdo e a falta de respeito com mães que estão chorando, com crianças tremendo, traumatizadas. O absurdo que ela vai falar, fazendo apologia, incitação à intolerância religiosa, sabe? Querendo colocar a culpa em pessoas que têm a sua fé e que não mexe com ninguém, da Umbanda e do Candomblé. Eu posso não concordar, eu posso não gostar, mas isso que eles estão fazendo é crime e eu vou mostrar para vocês aqui. E devem ser processados, devem pagar pelo que eles estão fazendo. Dá uma olhada. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. Não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando de... Só tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para essa anta, dessa mulher racista, intolerante, religiosa. Não é que de Jesus, de Deus, de hebraico, de grego, não entende patavia nenhuma, não entende nada. É uma patricinha do mundo gospel, não é? E o que eu faço, hein, pastora? O que eu faço com o livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos, nos seus finais, nos últimos versículos de Ezequiel 18, aonde lá, deixa eu ver se eu acho aqui, segura aí que eu vou achar aqui que eu tenho guardado, Ezequiel 18, 23, não é? Ezequiel 18, 23, cadê aqui? Só para vocês terem uma ideia de como eles são odiosos, são pastores do inferno, não é? Cada um na sua. Olha, o livro de Ezequiel 18, 23, deixa eu voltar aqui para mim, só um minuto. Aí, o livro de Ezequiel, tá aqui, ó, em hebraico. Tá aqui em hebraico, tá vendo? Ezequiel 18, 23. O que está dizendo aqui? Ezequiel 18, 23 está dizendo assim: Rechafots repots mot rasha. Nenhum
Adonai Yervir Halo Beshvo Miderak Ravi Verravai. Ou seja, desejaria eu, diz Deus, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? É uma pergunta. Diz o Senhor Yahvé, ou o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos maus caminhos e viva. Voltando lá. Como pode Deus não poupar a vida de inocentes, não poupar a vida de trabalhadores, não poupar a vida de agricultores, não poupar a vida de fazendeiros, não poupar a vida de professores, de médicos, não poupar a vida de velhinhos, idosos, avós, não poupar a vida de gado, não poupar a agricultura que mata a fome da maioria do povo brasileiro? Em sua estúpida, sua pregadora do inferno, sua branca, nojenta, intolerante, religiosa, é isso que você é. Assim como a maioria dos pastores brasileiros dessa nação, dessa seita chamada Igreja Evangélica, esse sistema religioso. Que Deus é esse? Que não tem prazer na morte nem do ímpio, mas tem prazer na morte de inocente? Fala pra mim. Vocês podem ter certeza que Deus não divide sua honra com ninguém. Não divide. Isso vai ter consequência. Tá tendo as consequências aí, né? O que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Por que foi o Rio Grande do Sul? Por que não foi o estado de Santa Catarina? Olha o que cometer tanto. Tudo bem. Vamos voltar aqui para mim. Opa, deixa eu colocar aqui agora. Deixa eu terminar essa página aqui minha. E aí a gente volta. Opa. Cadê aqui? Olha só. Eu vou ler aqui umas partes da Constituição Brasileira de novo, só para vocês terem uma ideia, e depois a gente faz um comentário sobre o que ela falou, tá bom? Dá só uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Opa! Abrir aqui um pouquinho mais a imagem. Vamos ver se consigo abrir. Olha lá. Olha só. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O que diz lá? Vamos dar uma, aqui o primeiro artigo vai dizer assim aqui, ó. Aqui não tá certinha, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade. A liberdade. Ninguém mais é preso, é censurado, é sufocado por questões políticas, por questões de fé e de religião, de crença, de filosofia. Não. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Mas vamos avançar para aqui, ó, o parágrafo 7, aqui, ó, ou 6, perdão, artigo 5º da Constituição Federal da República Brasileira, ó, parágrafo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Vamos para agora o parágrafo 8º do artigo 5º da Constituição Federativa da República Brasileira. Olha só, a parágrafo 8º, artigo 5º da Constituição. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, segundo a Constituição, todos nós somos o quê? Somos livres. Somos livres perante a Constituição brasileira para qualquer tipo de crença, de fé e de culto. Agora dá uma olhada nisso aqui, que eu vou ler para você aqui. Essa daqui já é a lei, ó. Essa aqui é a lei do crime racial, lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1889. Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Espera aí, que eu vou pegar uma outra página melhor. Só um minuto, que eu vou pegar uma outra página menor e eu vou provar para vocês que o que estão fazendo, na verdade, é crime o que as pessoas estão fazendo aí. Beleza? Deixa eu só tirar esse daqui e vir aqui. Aqui no histórico eu já tinha. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver se é a mesma. Opa. Bom, já li a Constituição. Quem está falando comigo? O Leandro Kelter, o refutador. Seja bem-vindo, Leandro. Ninguém gosta de refutador, viu, meu amigo? Ninguém gosta. Ninguém quer saber de refutador. Deixa eu ver aqui. Eu só preciso pegar o parágrafo que me interessa dessa lei. Opa. Reclusão, não. Deixa eu ver aqui. Tá bem aqui embaixo. Ó. Vou pegar aqui essa parte que é muito interessante. 5 a 3 anos, qualquer crime previsto, não. Tá aqui para cima, peraí. Não. Tava aqui agorinha. Achei. Olha, deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Vou colocar lá. Então, o que vai nos dizer a lei, não é? Olha o que diz aqui a lei. Não é o que o pastor fala, não. Não é o que o missionário, o profeta de Araque fala, não. É o que a lei diz. Eu tenho aqui, ó. Essa lei aqui. Opa, perdão da transmissão, que eu não tenho uma tecnologia de ponta ainda, não. Ó, lei do crime racial. Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Eu já fui logo no artigo 20 dela, que vai dizer assim, ó. O artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião ou preconceito nacional. Redação dada pela lei número 9.459, parará. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, ok? E multa. Então você viu aí que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é passível de pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Beleza? Então, o que foi que eu mostrei para vocês aqui na lei é o que a pastora Michele, ou evangelista Michele, ou pregadora Michele, é exatamente o que ela fez. É exatamente o que os pastores fizeram, não é? Eles cometeram esse crime de incitação, não é, ao racismo, de apologia ao racismo, de apologia contra uma crença, contra um culto, contra um ritual. E isso é crime. Aí fica a minha pergunta, aos juristas do Brasil,
A minha pergunta aos juízes, não é, de Santa Catarina, aos juízes de São Paulo, de todo o Brasil, não é? A minha pergunta à OAB, ao Ministério Público, a minha pergunta ao Supremo Tribunal Federal, aos prefeitos, ao governador aí do Rio Grande do Sul, aos governadores em geral. A lei vai ser cumprida ou não? Esses pastores que eu mostrei falando que a conta chegou no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul tem pouca igreja evangélica e tem muito templo, centro espírita, de candomblé, de umbanda, etc., ou de kardecismo, mas não tem muita igreja evangélica. Então a conta chegou. Então Deus agora olhou do céu, resolveu matar todo mundo inocente. Ele descumpriu a palavra dele de Ezequiel, que eu li aqui para vocês. Essa palavra que eu li, vou fazer questão de ler de novo. Eu acabei de ler essa palavra aqui para vocês, de Ezequiel 18. Ezequiel, tá aqui, ó. Ezequiel 18 23. Tá aqui, ó. Olha, ó. Ezequiel 18, 23. O que está escrito aí? Ó? Ezequiel 18, 23. Esses pastores pentecostais que não sabem ler nem o português direito. Tenho certeza que não sabem. Eu, como sou descendente de judeu, cresci na sinagoga, fiz tudo o que tinha que fazer. Eu sei o que as escrituras dizem. Vocês são mentirosos, vocês mentem, vocês são pérfidos, vocês são traficantes da fé, vocês são falsos profetas, vocês são profetas e profetisas do diabo, de tudo aquilo que é mais pífio, mais hediondo, mais horrível no mundo. Vocês tomam as pessoas de suas casas, fazem a cabeça dessas pessoas. Vocês entorpecem e viciam essas pessoas simples com as suas drogas, pior do que a cocaína, pior do que a K9, pior do que qualquer outra droga que surgir. Vocês contaminam a mente dessas pessoas com as suas doutrinas, os seus dogmas, e separam as pessoas. O filho passa a entrar na Assembleia de Deus em Amor, não tem mais contato com os amigos da rua e da escola, não pode mais ir na casa do irmão, não pode brincar, não pode ver televisão, não pode mais ficar conversando com a mãe na casa da mãe, porque na casa da mãe tem uma imagem de Nossa Senhora, ou porque tem uma imagem de Zé Pilintra. Minha mãe é idólatra, minha mãe é pagã, o meu pai, então eles são do mundo, não tenho mais pai, não tenho mãe, meu pai e minha mãe é a igreja. É isso que vocês fazem, bitolam as pessoas. Aqui, ó, em hebraico para vocês aí, ó, dá uma olhadinha aí, ó. Rekapots, Reshepots, Mot Rasha. Neum Adonai Yervich Halon, Beshavon, Midenakavi, Vekarai. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte de um ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não. Desejo antes que se converta dos maus caminhos e viva. Como que vocês têm a coragem, a frieza, a psicopatia teológica, a psicopatia, o desequilíbrio mental, psicológico, emocional, de falar umas merdas dessa, em cima do altar, e outra na rede social, que a conta chegou. Deus desceu para castigar e para matar as pessoas do Rio Grande do Sul porque são ateus e porque não tem igreja evangélica lá. Só tem centro espírita. Vou repetir de novo. Quem mais matou na história da humanidade não foi o diabo, não foi o Satanás, não foram os demônios, foram os religiosos, foi a igreja, foi a religião, foi os tais representantes de Deus e do cristianismo. Opa, deixa eu ver aqui. Nós vimos na demonstração do vídeo que eu coloquei aí, esses vídeos eles estão na íntegra no meu canal do YouTube Reflexões da Alma. Eu sei que está cheio de gente me chamando de judeu ateu. Eu não sou ateu. Peraí. É porque eu não estou usando a minha kippah?
É por isso? Não estou usando a minha kippá, porque na verdade eu estou com vergonha de usar a minha kippá. Estou com vergonha das minhas origens pelo meu pai, das minhas origens pela minha mãe, das minhas origens do meu povo lá, pela atrocidade, pelo genocídio que estão fazendo com famílias e com pessoas inocentes também, que são os palestinos. Eu não passo a mão na cabeça de Israel quando Israel está errada. Eu não sou religioso hipócrita. Entende? Então não vou ficar aqui com o kippá e nem com o talit, sendo que esse povo está queimado pra caramba em todo o mundo, pela intolerância, pelo racismo, pelo partido racista de Israel, sionista, de Benjamin Netanyahu, do ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, e os chefes generais de guerra. Não tem nada de Adonai, Elohim, Hashem, não tem nada de Deus, de Escritura. Também usam as Escrituras, como ele usou Eclesiastes 3, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de guerra e há tempo de matar. Usam as Escrituras para externar o ódio, a ambição, a avareza, o poder, e para exterminar pessoas como se fossem ratos. Também não passo a mão, e aqui não estou me referindo à religião muçulmana, porque os muçulmanos não fazem isso. Aqui eu tenho... Eu sei onde eu coloquei ela. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Sumiu? Eu não vou achar agora. Estava aqui, meu pai amado. Pois é. Deixa eu ver se ela não está aqui. Bom, eu acho que meu filho pegou para ler. Eu tenho aqui. Essa aqui você pode comprar também, você entender. A Torá comentada. A Torá não passa a mão na cabeça de Moisés não, viu, senhores? E por que eu vou passar a mão na cabeça de Moisés? Com tantos crimes horrorosos que ele cometeu também. Hã? Não, esse não é. Bom, eu tenho... Achei. Ah, glória! E eu tenho aqui também o Alcorão. Aqui, ó. Vocês têm que estudar antes de falar abobrinha para os outros. E eu não estou pregando religião, nem islamismo, nem judaísmo para ninguém, nem cristianismo para ninguém. Eu só estou querendo saber que história absurda é essa. Que falta de respeito com quem está chorando agora. Não vai ver a mãe mais. Sabe-se lá se vai encontrar o corpo do pai ou da mãe, ou do filho ou do bebê. Que a água levou, o barro levou. Aí me vem esses pregadores vagabundos, moleques, infantis, idiotas, que não trabalham, que vivem do dinheiro do povo, fazer sugestão, hipnose, como eu aprendi no seminário de teologia, desde lá da sinagoga até a teologia presbiteriana que eu fiz, fazer hipnose na cabeça das pessoas, para as pessoas começarem a ficar com ódio e perseguirem o pessoal da Umbanda, do Candomblé, cada um com a sua fé, cada um com a sua religião, vai cuidar da sua, para de ficar envenenando as pessoas, de ficar mentindo, endemonizando, satanizando a fé do outro, para ganhar membro para você, para ganhar pessoas, adeptos para a sua igreja. Nós vimos o que garante a lei. Mas o que diz as Escrituras? Ou melhor, a personagem mais adorada, venerada no Novo Testamento. Yeshua, Jesus ou Yahshua. No tempo de Jesus, haviam várias religiões também. Crenças, rituais e deuses ali. Templos, sacerdotes, etc. E no meio deste panteão, o que encontramos sobre a opinião espiritual, teológica ou religiosa de Jesus? Sobre outros cultos.
Nada. Nada. Nada, 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 vezes nada. A não ser quando Jesus, ele se referiu a Deus como o amor, o perdoar, o amar as pessoas, o estender as mãos, o saciar a sede, Mateus 25, saciar a fome, levando pão, levar roupa para quem está nu, levar o bálsamo, o remédio, levar a cura para quem está doente, levar a presença àquele que está só, isolado, praticar o amor e a caridade. E ainda dizer, vocês precisam saber o que significa misericórdia, quero. Mas eu não tenho outra alternativa a não ser dizer que a Igreja Evangélica Brasileira tornou-se uma das maiores seitas do mundo. E seita cruel, ruim, egoísta. Que se preciso for, mate em nome de Deus. A profeta falou, o profeta falou. Sabe que esse povo tem usado as Escrituras, e agora nós vamos entrar na parte da Escritura. Esse povo tem usado as Escrituras para dizer assim, um dos textos que eu li na internet, que eu achei um absurdo. Fica a minha pergunta aqui, por que a plataforma Facebook, Instagram, YouTube, por que vocês permitem esse tipo de transmissão aí no YouTube? A profeta revelou há pouco tempo, 3 dias, que o Rio Grande do Sul ia ser impactado pelo poder de Deus. O juízo de Deus viria. Ela profetizou, Ela foi buscar informação no INPE. Ela foi buscar informação nos sites de meteorologia. Isso sim. Vamos lá. As alegações evangélicas. Primeiro, uma coisa que eu li, um texto, é a lei do retorno. A lei do retorno. Provérbios 26, 27 vai dizer assim em hebraico: Koresh shachat bach ilpor even elaiv tashuvi. Que quer dizer, o que faz uma cova ou armadilha, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ela rolará. Ou seja, aquele que faz uma armadilha para uma outra pessoa cair, aquele que prepara uma situação, não é? Para a pessoa se lascar do outro lado, lá na frente, ela mesma cairá, porque a lei do retorno, ela não falha. Seria a mesma lei que o apóstolo Paulo aos Gálatas escreve, dizendo: o que o homem semear na sua carne, na sua própria carne, ele também ceifará. É a lei do retorno. Só que eles estão usando esses textos para dizer que, bem feito, porque lá tem muito ateu, tem muita mulher ateia, tem muito jovem ateu, tem muito homem ateu, tem muito rico ateu no Rio Grande do Sul. E como eles são ateus, eles plantaram a descrença, a falta de fé no Todo-Poderoso, em Deus, e amaram mais o dinheiro, amaram mais a sua vida de liberdade. E agora, eles estão recebendo o troco, eles estão pagando. Olha a consciência doentia de um evangélico desse povo. Isso não tem nada a ver com a lei do retorno, sabe? Isso tem a ver, gente, tem a ver com a costa marítima. Isso tem a ver com placas tectônicas, como eu já disse nas minhas outras transmissões no meu canal do YouTube. Isso tem a ver com, claro, avareza, soberba, arrogância, isso tem a ver. Mas isso não tem a ver com Deus. Deus não castigou o Rio Grande do Sul. Deus não destruiu o Rio Grande do Sul porque a maioria das pessoas, conforme a matéria, são ateus. Ou porque lá tem centros de macumba. Poderia ter milhares de igrejas evangélicas lá, pentecostais. Ia acontecer do mesmo jeito. Por quê? Deixa eu explicar para você por quê.
Porque quando você vai morar numa região de mata, quando você vai invadir o meio ambiente, quando você vai destruir árvores, quando você vai construir, quando você vai colocar pavimentação, quando você vai concretar, quando você vai afundar com sapatas, quando você vai erguer prédios, ou mansões, ou hotéis, ou resorts, quando você vai mexer na terra para fazer grandes piscinas, ou parques temáticos, você está colocando toneladas e toneladas e toneladas e toneladas e milhares de toneladas em cima de placas tectônicas. Está destruindo o meio ambiente, está destruindo. Quando você desmata para criar pasto, quando você desmata para colocar gado, quando você faz um monte de coisa que afeta o meio ambiente próximo do mar. Você quer que tudo fique beleza? Peso. Ó, estava aqui, construiu, e ó, isso, só esse movimentinho aqui, ó. Somando com a desgraceira dos lixos que estão no espaço, com sondas solares, com estação, o lixo que está lá, a radiação, somando com os CFCs, que é aqueles que você joga e que sobe, que destrói a camada de ozônio, o acúmulo de gás carbônico, o acúmulo de... esqueci. Enfim, a poluição. Você quer que a natureza responda como? Se você não respeita a natureza, se você sabe que não pode construir ali, se você sabe que está margeando o mar, se você sabe, por que você permite? Por que a Defesa Civil brasileira permite? Por que o prefeito Eduardo Leite permitiu? Por que os outros prefeitos ou outros governadores permitiram? Por causa da grana, do poder, de empresários, querem ficar ricos, turismo, papapá, desmata tudo, arranca. A mesma coisa em Santos, nas costas dos morros, das serras. Por que a Defesa Civil permite? Sim, obrigado, Cristina, é verdade. Por que a Defesa Civil permite? A construção em barrancos, você não sabe que vai cair, que vai deslanchar tudo, que a terra vai ficar porosa, é muita chuva, é muito temporal, a natureza está louca por causa do homem. Por que permite a Defesa Civil? Por que a prefeitura, o governo permite que as concessionárias de energia coloca poste, leva luz para o pessoal que está invadindo as áreas de mata, de meio ambiente? Depois não quer chorar quando cair a terra? E não é Deus, não. Não é Deus e não é o diabo. Não é profecia de mulher xarope, dessas bruxas, essas feiticeiras de Salém que estão dentro das igrejas. Profetas mentirosas que ficam de conluio com pastores cristãos e protestantes e evangélicos mentirosos, sem vergonhas, safados, que distorcem as escrituras em hebraico para tirar dinheiro dos outros, dizendo que quem dá o dízimo vai para o inferno, e dízimo nunca foi dinheiro. Eu já disse isso na minha live. Nós, judeus, rachamos o bico da cara de vocês, porque vocês ficam tomando dinheiro e dando dinheiro para pastor, já sabe, tornando um Malafaia milionário, tornando o Edir Macedo bilionário, tornando o outro bilionário, e vocês vivem numa merda de vida. Vivem aí pagando um imposto alto, não tem um carro de qualidade, porque o que vocês poderiam ter, vocês estão dando para eles. Deus nunca quis dinheiro de ninguém. Tinha uma frase tão forte que eu queria falar, mas eu acho que eu não posso, porque aí não é questão de ser ateu. Deus não precisa existir fisicamente. Porque se Deus vier a existir fisicamente, então ele deixa de ser Deus, se torna criatura, criado por alguém. Deus é. Guarda isso. Há um trecho de uma reportagem de uma criança que foi colocada em cima de um caixote em Auschwitz, na época do nazismo, no Holocausto na Alemanha.
Se vocês lerem esse livro aqui, vocês vão chorar. Olga. Se vocês lerem esses 3 livros aqui do Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889. Se vocês comprarem a trilogia também da escravidão, vocês vão chorar. Aí vocês vão se perguntar onde esteve Deus durante a história da humanidade. Então, outras crianças que estavam vendo, e os soldados nazistas ali, e a criança em pé num caixote, e eles com uma corda colocaram no pescoço daquela criança, os soldados nazistas, e uma criança perguntou, baixinho, chorando para o pai, ou para o avô: aonde está? Onde está Deus? Onde está Deus? E o avô respirou, buscou forças onde não tinha. Olhou para aquela criança, amiguinho, e disse: Deus chorando. Ali está Deus. Ali. Você sabe onde eu vejo Deus? Eu não vejo Deus não missionária de Maranhão e vocês profetas do inferno. Eu não vejo Deus nas ações de poder da natureza descontrolada, matando vidas inocentes, bebês e crianças, não. Eu não vi Deus no nazismo. Eu não vi Deus na Inquisição Católica e Luterana. Eu não vejo Deus no que está acontecendo na Palestina. Sabe onde eu vejo Deus? Eu vejo Deus nas vítimas, nas pessoas. Cada pessoa que morre inocente, eu vejo Deus clamando, chorando, gritando, pedindo salvação. Assim como eu consegui ver Deus em Yeshua, em Jesus, quando ele tomou os seus primeiros tapas e socos no rosto, quando arrancaram-lhe as suas roupas, e há dados que vocês não sabem, que são muito fortes para se passar, quando colocaram a coroa na cabeça dele. Mas antes disso, ele ficou deixa eu fazer aqui mais ou menos um desenho para você entender, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Sobre Jesus que você não está sabendo. Ele passou no pretório. Ele passou da parte que ele foi preso, da interrogação. Ele ficou preso em um poço, dependurado por correntes e algemas no ar. Eu vejo Deus nesse homem, nesse mestre, nesse rabino do seu tempo. E depois foi tirado de lá. Apanhou, coroa de espinho, pancada nas costas, pauladas, chutes, cuspe, urina, mijaram, destruíram ele, moeram ele. E depois disso, 40 chicotadas que dilaceraram as suas costas. E daí por diante, eu não vi nenhum dos que estavam ao seu lado gritando para protegê-lo. Todos correram, todos fugiram. Quando nós fazemos essas coisas que vocês evangélicos fazem, além de vocês estarem batendo na cara de Cristo todos os dias com as suas mentiras, com teologia da prosperidade, com doutrinação, com fanatização, obrigando as pessoas a seguirem aos seus cultos, para vocês ficarem ricos como fariseus, quando vocês fazem esses comentários hediondos, frios, calculistas, gente psicopata, que Deus destruiu o Rio Grande do Sul porque tem muito macumbeiro e pouca igreja evangélica, porque tem muito ateu. Quando vocês fazem isso, vocês estão dando porrada, soco, chute, cuspindo, chicotada,
estão crucificando a Deus de novo. Continuando aqui. Nas Escrituras eu não encontrei nenhuma frase de Jesus sobre o meu Pai vai vingar todos vocês. Os discípulos até uma ocasião pediram: por que você não pede para Deus que Deus manda anjos do céu e derrame fogo, papapá? Se eu quisesse, eu poderia pedir isso. Mas Jesus, ele é a expressão do amor, coisa que vocês não têm. Eu não vi Jesus pegando a espada de Pedro, ordenando que Pedro matasse o soldado, o Malco, que avançou contra ele e Pedro arrancou a sua orelha. Eu vejo um Jesus que foi lá e colocou e disse: Pedro, violência não, agressão não, que mata pela espada morrerá. Eu não vi Jesus condenar nenhum romano, nenhum grego, ninguém, nenhum samaritano, por causa da religião, por causa da crença, por causa dos deuses. Eu não vi isso. Mateus 11, 28, agora em grego, tá bom? Diz assim: Deutepros me pantes hoi, ropiontes kai, peporonte menoi. Kagon, não é isso que você entendeu não, tá? Anapauson rimas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quer encher a boca para dizer que é evangélica? Quer dizer que é pastor, que é isso, que é aquilo, que é profeta? Profetiza vida para o Rio Grande do Sul. Mete a mão no bolso, não para dar para Edir Macedo, mas para ajudar a reconstruir toda a cidade, a reconstruir diques, a reconstruir, a reestruturar a cidade para não ser mais destruída nas próximas enchentes. Faça como Jesus. O mar violento, o furacão, ondas, destruição, morte. Mar, acalma-te. Acalme o mar, acalme a tempestade, acalme os furacões do Rio Grande do Sul e do mundo. Não só com palavras. Palavras é bom, energia boa, mandar energia boa, orar, falar coisas boas, mas também com atitudes. Para de encher falso profeta de grande dinheiro e ajuda quem precisa ser ajudado nessa vida. Ah, o governo não faz, o governo... Esquece o governo, faça você a sua parte. Faça você a sua parte. Tenha um crédito quando você sair dessa vida e chegar do outro lado. Não é Lula, não é Bolsonaro, não é Dilma, não é Michel Temer, não é FHC, nenhum deles. Não é Edir Macedo, não é Valdemiro, não é Pablo Marçal, nenhum deles é que vai advogar para você do outro lado da vida. Mas você mesmo, fazendo o amor e a caridade aqui e agora, independente de ser negro, branco, brasileiro, americano, paulista, mineiro, goiano, baiano, cearense, pernambucano, independente da cor, da pele e da religião. Em latim, diz: Venite ad me homens que laborati et onerati, existe et ego refuian vos. Agora vamos para Mateus 22, 37. O que Jesus nos ensina? Olha que lindo isso. Rodepen auton agapenses, Kyrion ton tel, sou en role, te cardia sou cai, en role ten psique, sou cai en role, ten dianoia sou. Em latim, Aiti ilis Jesus, diliges dominum, deum tum estoto, corde tuo et in tota anima tua, et in totamente tua. Isso é latim, tá bom? Então, o que eu li aqui?
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Está lá no Devarim, que é Deuteronômio 6:10. Amar sempre vai falar de amor, nunca de vingança, de ódio e de destruição. Mas vocês constroem, customizam o Deus que vocês querem, não é? Assim como fanáticos, não é? Terroristas, fanáticos muçulmanos que se tornam terroristas e começam a jogar o Alcorão daqui e ali, inventar um monte de coisa, que os Estados Unidos é o Satã, que isso é aquilo, que o Ocidente, e começa a fazer as loucuras em nome de Allah. E Allah não tem nada a ver com isso. Muito bem. Vamos lá, versículo 38. Rautenstein hen megalen kai, proten entole. Que está dizendo assim, hoc este maximum et mandatum. Este é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, em hebraico, em grego e latim, deutera de romoia auten, agapenston plension sohos seaton, que quer dizer em latim, secundum antem simile estirric, diliges proximum tum sicutiten pisum, que quer dizer teipsum, que quer dizer, e o segundo mandamento, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá no livro agora de Vaikra, Levítico 19:18. É amor, gente. Deus é amor de verdade. É o amor, é amar as pessoas, não é odiar as pessoas. Vocês estão na contramão de Jesus Cristo. Vocês não estão representando o evangelho coisa nenhuma. Vocês já se perderam faz tempo. Toda a comunidade evangélica brasileira. Se a Igreja Católica era uma seita satanista que matava as pessoas, então vocês se tornaram hoje pior do que elas. Mateus 9 e versículo 13. Olha, estamos aprendendo aqui as frases com o jovem rabino, o mestre Jesus, oposto de vocês. Em grego ele diz, em Mateus 9:13, por eutentes de matete ti estin, elios telon kai, outician, ou gareoton, kalesai, de caios ala hamartolos. E também em latim, eutes auten dicite quid iste, misericordiam volo, et non sacrificium, non veni vocare justus, sede pecadores. Para nós, ide porém, o missionário do caos, bruxa, feiticeira, vocês estão pior, não vou usar o termo pior, mas como vocês gostam de denominar mãe de santo e pai de santo como satanistas, como gente do mal, né? Feiticeiros, vocês estão piores do que eles. Parece que vocês é quem são os feiticeiros. E é o que vocês são. É o que vocês estão fazendo. Tripudiano dando glória a Deus por uma profecia que matou milhares de pessoas. Onde está Deus nisso? E porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, não sacrifício, não derramamento de sangue, não morte, não cadáver, suas bruxas ordinárias, que vocês têm que tomar vergonha na cara. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Para terminar essa live, eu vou dar aqui 2 conselhos. Um de Paulo e um de Tiago para vocês. Opa, peraí. Antes de terminar, tem esse aqui também. Mais uma frase de Jesus no Evangelho de João 10:10. Em grego, esse aqui eu coloquei em hebraico. Haganav lo yavo ki in legonov velaharov ulebed vani vati lehavin lahen shahen
Sha'in umelo sifekan. Jesus disse, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se Yeshua, Jesus, como vocês o adoram como o Deus ressurreto, veio para dar vida e vida com abundância, mas o ladrão ou Satanás veio para matar, roubar e destruir, quem é que fez aquilo no Rio Grande do Sul? Foi Deus? Foi Jesus? Foi Satanás, o diabo. Mas não é o espírito, não, porque não existe. É o Satanás do homem avarento. É o Satanás do político. O Satanás que destrói o meio ambiente e a natureza, como eu expliquei desde o começo. Não é um espírito maligno e nem Deus. E ele vai dizer ainda, em hebraico, Anohim hum ha-roeh hatov, ha-roeh hatov iten eti nafesh, nafechon. Be'ad sono, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O que vocês têm dado pelas pessoas, pelo mundo? Nada, a não ser tirado e falado um monte de besteira, desculpa, um monte de merda, fingindo ser profecia do alto. Que ridículo, que nojo que dá de vocês. Aos Efésios também está escrito no capítulo 4, 29, agora em grego mesmo. Pas logos sabro eketou estomatos, rimon men equiporeus ton, ala ectis agatos, prosoiconomentes, creias rina dom carin tois acousosin. Não saia, presta atenção, ô falsa profeta do inferno, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvem, que comunique graça aos que a ouvem. Não é palavra de destruição. A profecia vem para corrigir, exortar, etc. Não é para destruir, para matar, para causar esse caos. A senhora é uma profeta do diabo, do mal, da intolerância religiosa, e todos vocês que estão aplaudindo essa mulher, vocês deviam ser todos processados pelo que vocês estão fazendo, por desrespeito à dor do luto terrível, horrível que está no Rio Grande do Sul. Vocês deviam ter vergonha, pedir perdão para os gaúchos, pedir perdão para o povo brasileiro, pedir perdão para Deus. Vocês deveriam ser bloqueados nas redes sociais. Eu faço votos com o Ministério Público que a OAB e que o Supremo Tribunal Federal caem em cima de vocês, para ver se cala a boca de vocês de uma vez. Vocês já passaram do limite, já atingiram a política, já quase causaram o caos junto com o Bolsonaro. Tiago 1:27. Em grego, agora acabo. Tereskeia katara kai amiantos paraton, teo kai patri chautestin epis keptestai urbanos kai kiras enten tilipsei auton aspilon heiauton terrein apotou cosmos. Em latim, religio muda et immaculata apudideo et patrem haec esten visitare pupilos et viduas in tribulatione eorum et immaculatum se custodire do hoc saeculo. Ou seja, eu termino essa live dizendo que a verdadeira religião
o verdadeiro religar entre o ser humano e a espiritualidade. É a religião pura e imaculada diante de Deus e Pai. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas no mundo. Eu agradeço a todos vocês que estiveram comigo nessa live. Espero que estejam nas próximas. Meu canal do YouTube, espero que vocês ajudem, dêem um like lá e ajudem também a divulgar o meu canal do YouTube. Eles estão bravos porque eu não prego religião, eu não prego nada em favor do sistema, eu não prego nada de estar em um lugar para congregar, e eu sou radicalmente pioneiro contra dízimo, oferta, voto, sacrifício, essas coisas. Eu parto do princípio de que Jesus ensinou, não é? De que as pessoas não encontram em suas casas, em seu coração, e não em lugares como eles pregam. Mas eu ainda acho que eu esqueci de ler um texto aqui para vocês muito importante. Só para terminar, deixa eu ver onde eu coloquei esse texto aqui. Tá. Aqui, ó. Eu esqueci. Espera só um pouquinho. Eu preciso ler para você. Atos 17, 22. É uma lição que Paulo dá a todos vocês da Assembleia, a todos vocês da Igreja Evangélica Brasileira, fanáticos religiosos. Prestem atenção na postura e educação dele. Atos 17, 22. Em grego está Stateis dejou Paulos en maison, tom arriou, pagou epen, Andres Athenaioi, catapantahos, desidaimones, terros, rimas, teonon, dircomenosgar, kai ananteoron, tai semasmata, rimo euron kai, homon enhol, epigegrapton, agnoston teo, hoon agnontes, eusebenten, toto egon, cantangelio, remin, ou seja, ele disse assim. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Ou seja, o Paulo conseguiu detectar, Paulo conseguiu enxergar, Paulo conseguiu ver, através da sua educação, até nesse momento, na sua sensibilidade, de conhecimentos teológicos, culturais e filosóficos, Paulo conseguiu ver Deus ali, no meio do Areópago, no meio dos religiosos. Paulo não chegou falando: bando de endemoniados, vocês, sacerdotes de Vênus, vocês, sacerdotes de Júpiter, vocês, sacerdotes de Atenas, vocês, sacerdotes disso, daquilo outro, vocês vão morrer, o dedo de Deus tem que descer, vocês têm que pagar. E olha que naquele tempo havia um templo lá de Afrodite, não é? Em que o sexo e a prostituição era cultural, não é? Ali, ao ar livre, prostituição, promiscuidade, pedofilia, tudo que você possa imaginar. Mas Paulo não chegou ordenando e pedindo para que Deus derramasse sua ira sobre aquele lugar. Vocês precisam aprender com o apóstolo Paulo um pouco. Precisam aprender a se desviar dessas coisas horrorosas que vocês ficam ensinando aí nas lives para os outros, fazendo apologia. Se vocês não gostam de negro, é algo particular de vocês. Se vocês são racistas, eu lamento. Se vocês são desse jeito, é uma pena.
é um degrau a menos na escala da humanidade. Mas daí, usar a religião africana para atacar os negros e para dizer que Deus fez toda essa desgraça lá no Rio Grande do Sul por causa dos negros e do candomblé e da umbanda, vocês são piores do que eu imaginava. Ordinariamente pior. Vocês são perversos, hediondos, vocês são sujos, vocês são imorais. Vocês não deviam nem existir para ficar propagando tanta desgraça assim em meio ao caos e desrespeitando a dor dos gaúchos, nossos irmãos gaúchos. E ainda dizer que Deus derramou desgraça porque está cheio de judeu ateu. Vocês não têm vergonha na cara? Perderam a sanidade, a ética, perderam o respeito, princípios e valores? Perderam a humanidade? Que ponto chegamos? Muito obrigado, o Leandro Keller, o reputador. Muito obrigado a Cristina Ferreira. E continuemos fazendo alguma coisa pelo Rio Grande do Sul, orando e também, na medida do possível, mandando água, mandando roupa, material de higiene, como nós estamos fazendo aqui. Um abraço a todos. E inscrevam-se no meu canal do YouTube lá, que eu vou colocar na descrição aqui no Facebook. E também, acho que já está, se não está no meu perfil lá, tem lá no Facebook, que é o Reflexões da Alma. E compartilhe, me ajuda o canal a crescer, por favor. Que eu não estou aqui para fanatizar você, não. Não estou aqui para entrar na sua casa, não estou aqui para tomar a sua mente, nem tomar o seu dinheiro. Mas estou aqui para compartilhar com você o que eu aprendi. Viver Deus através dos atos de caridade, de amor e de bondade, de verdade e de justiça. Sem condenar ninguém, sem sentenciar ninguém ao inferno que não existe. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima live.